Olá, eu sou o pastor Sandro, pai da Sara e da Sabrina. Oi! Fala, galerinha do meu coração, eu sou a tia Fábio e hoje nós teremos a participação especial da família Oliveira. Fica ligado aí nas atividades da semana, hein? E aí, está conseguindo? Conta pra mim, o link está na descrição. Bora pra mais uma história? Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo permaneceu bom tempo na Galácia, fundando novas igrejas e pregando o evangelho da graça de Cristo, de que somos salvos pela morte de Jesus e não por algo que fazemos. Mas algum tempo depois de deixar a Galácia, ele recebeu a triste notícia de que os Gálatas estavam crendo num evangelho diferente. Alguns judeus cristãos, ao passarem pela cidade, ensinaram ao povo que também era necessário obedecer às leis judaicas. Sem perder tempo, Paulo escreveu uma carta para tentar consertar as coisas. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oi! Pra mim, o amor de Deus significa um carinho sem igual. Deus amou o mundo. Deus é amor. Deus é amor. Ai, meu nome é Sabrina e pra mim o amor de Deus significa tendo proteção. Ele protege meus pais e a minha família. A Bíblia fala que com eterno amor, com bondade, com esse amor tão profundo, eu te atraí, ele diz. Paulo, no Novo Testamento, 1 Coríntios 5, vai dizer que esse amor nos constrange, como se fosse um imã que nos atrai. Deus é amor. E esse amor doa. Deus amou o mundo que deu. Em saber que a pessoa mais poderosa no mundo me ama incondicionalmente. O amor não faz a sua própria vontade. O amor é aquele que pensa no outro primeiro, ao invés de em si mesmo. Deus é amor e Ele é assim. O resultado desse amor é que Ele envia seu Filho para nos dar a vida eterna. A palavra evangelho quer dizer boas novas. As boas novas da morte de Jesus que nos salva do pecado. De acordo com o pensamento de Paulo, ficar preso às antigas leis de festivais, sacrifícios e circuncisão não são boas novas. Isso não é graça. Como se não bastasse, esses novos pregadores também estavam tentando desacreditar a Paulo, dizendo que ele não era um dos discípulos originais de Jesus e assim o que ensinava era inferior ao que os outros apóstolos ensinavam. Diante disso, Paulo sentiu a necessidade de se defender. O evangelho por mim anunciado não é de origem humana, ele falou. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo explica como ele havia guardado tão cuidadosamente as leis, a ponto de assassinar cristãos com intenção de destruir a igreja. Mas então Deus o chamou por sua graça. Os outros crentes apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. A graça fez o que a mera obediência às leis não tinha sido capaz de fazer. Paulo era um homem mudado. 14 anos mais tarde, Paulo foi chamado a se defender diante dos apóstolos. Foi a Jerusalém e se encontrou com os líderes, em particular aos que pareciam mais influentes. Esse encontro convenceu os outros líderes da igreja de que Paulo era verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. Reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida.
Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos incircuncisos. Graça, o mesmo elemento que nos salva do pecado, transforma a vida. Os outros apóstolos viram a diferença que a graça fez na vida de Paulo. Viram como a graça havia transformado um homem com espírito assassino e cheio de ódio em mensageiro do Evangelho, um homem da confiança de Deus. Como isso acontece? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A morte de Cristo na cruz nos dá a vida eterna e faz algo mais, diz Paulo. Dá-nos poder para viver por Ele. Ser crucificado com Cristo quer dizer que alguém pede a Ele que viva em seu coração. E quando Ele vier, o transformará num tipo diferente de pessoa. Nada do que Paulo fez poderia tê-lo mudado. Da mesma forma, nossos esforços não podem nos mudar. É um dom da graça que vem somente por Jesus. Portanto, cuidado com aqueles pregadores cheios de novas, porém falsas ideias. Se tentarem ensinar algo diferente sobre a graça, é porque estão no caminho errado. Avance em fé humilde, e o Senhor será com você. Mas vigie em oração, Ele é o segredo do seu sucesso. O poder é de Deus. Trabalhe sentindo sua dependência nele, lembrando-se de que você é o seu cobreiro, Ele é o seu ajudador. Sua força vem dele e é Ele a sua sabedoria, sua justiça, sua santificação e sua redenção. Deus é amor para você, Deus é amor para mim, Ele é amor. Que Deus abençoe você. Querido Deus, muito obrigado pela graça que nos oferece Jesus, poder e vida nova. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode apoiar esse ministério se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando o vídeo. Até a nossa próxima aventura!